a sua vida com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde. Boa tarde! Estamos aqui para mais uma tarde maravilhosa, onde com certeza vocês ficarão conosco e teremos momentos maravilhosos nesse programa. E para começarmos o nosso programa com o clima lá no alto, vamos para o nosso quadro Saúde Sem Mito. Mãe, olha só a mensagem desse telespectador. Doutoras, eu ouvi dizer que todos os antidepressivos engordam. Inclusive, essa é a razão de eu nunca ter aceitado quando me medicam com esse tipo de medicação. Gente, nada a ver, né? Até eu, que sou ginecologista, sei que isso não é uma verdade, né? Porque existem medicamentos que vão ser utilizados de acordo com a necessidade de cada um, né? Eu acho que a minha especialidade, ela envolve muitos mitos ao redor de todas as medicações que a gente utiliza. Tarja preta. Nem sempre é tarja preta. Inclusive, é a mito antidepressivo. Não é, não é, né? É um outro mito. Antidepressivo nem tarja preta é. E as pessoas chamam tudo de tarja preta. As pessoas falam, eu não vou no psiquiatra porque ele vai me encher de tarja preta, né? Então, eu não quero usar, porque isso vai ser pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, eu sempre observo que existe um medo muito grande ao redor de todas as medicações que são ali o objeto de trabalho do psiquiatra. Né? Nós usamos várias classes medicamentosas diferentes. E dentro dessas classes medicamentosas, os remédios têm as suas próprias características. Né? Então, vai ter um remédio que a gente pode até utilizar alguns antidepressivos para o emagrecimento. Né? A gente pode ter antidepressivos com o objetivo de emagrecer. A gente pode ter antidepressivos que a gente usa para ajudar o paciente a dormir e outros para ajudar o paciente a ficar acordado. Né? Então, essa ideia de colocar tudo na mesma caixinha e colocar os medicamentos da psiquiatria, os antidepressivos, como se fossem uma única coisa, com os mesmos efeitos, com os mesmos sintomas adversos, com todas as características iguais, isso é um grande erro. Isso atrapalha em muito a adesão das pessoas ao tratamento. E eu observo que todo aquele medicamento que ele é crônico ou que ele vai ter uma longa permanência de utilização, faz com que as pessoas tenham muito medo. Verdade. E que se criem vários mitos para que essa pessoa não tenha interesse de continuar. Verdade. Então, essa pessoa começa a se testar antes do médico dizer que não é mais para utilizar o medicamento. E essa pessoa, então, faz pausas as quais ela criou para fazer, ou alguma pessoa que tem um convívio orientou ali. Para com isso, fica uns 3 dias sem tomar, de repente você vai estar bem. E aí essas questões vão fazendo com que o organismo não entenda. Sim. Imagina, você hoje toma, amanhã você não toma, o desmame não acontece de uma forma correta, e isso pode realmente impulsionar a determinados atos de compulsão até alimentar. Né? Porque você ainda não curou a sua depressão, você fica ali, então você vai de repente buscar um refúgio por outros caminhos. Quer ver uma frase que eu escuto muito? Doutora, sem o remédio eu não durmo. Mas eu pergunto, mas por que você não tem remédio? Se eu não tiver esse remédio, sem esse remédio para você usar e o paciente vai lá e faz o teste, interrompendo a medicação, sem prescrição, sem orientação. E aí eu sempre falo, o hipertenso sem o antihipertensivo vai ficar com a pressão alta. Então, a gente precisa entender que existe um mecanismo muito complexo por trás dessas medicações. E que existe um profissional capacitado para isso, que é o psiquiatra. Eu brinco, gente, eu só faço isso da vida. Então, eu sei quando vai fazer efeito, quando não vai fazer. Né? Então, a pessoa esquece que a gente está falando de um órgão super complexo, que é o cérebro. Nós estamos falando da saúde do seu cérebro. As pessoas acabam deixando a psiquiatria como se fosse uma coisa muito banal, mas a gente está modificando o seu cérebro, isso não é pouca coisa. Então, o tratamento, ele merece uma seriedade, né? Merece um respeito e merece uma continuidade adequada. Correto, e é necessário que as pessoas entendam, né, que você não deve estar utilizando da sua maneira, né? Existe uma orientação, existe uma forma correta, um horário correto para que a medicação seja utilizada. Mas nós também temos que entender que
trazer um novo hábito para a vida de alguém não é uma coisa muito fácil. Dia, né? É difícil você trazer esse hábito que todo dia, vamos supor, 10 horas da manhã eu preciso tomar tal medicamento, né? Eu preciso utilizar tal formulação. Então, isso acaba muitas vezes fazendo com que essa pessoa se atropele. Por isso, a necessidade das novas consultas. Sim, porque nós precisamos estar com vocês para entender como as coisas estão acontecendo. Hoje estamos falando de antidepressivo, mas qualquer medicação, nós precisamos saber se está sendo utilizada como a gente conversou. Porque naquele momento, na primeira consulta, onde você está prescrevendo, estamos falando sobre muitas outras coisas, e é natural que muitas vezes isso não fique muito bem organizado. Por isso, é preciso retornar. E não é para uma consulta de retorno, é para uma nova consulta para saber como você agora está a partir desse momento, após aquele período de utilização de um medicamento. E eu escuto muito assim, às vezes, né? Ah, doutora, mas eu já me conheço, eu já sei que eu estou melhor, eu já sei que é pior. Gente, eu tenho um psiquiatra. Então, assim, por quê? Porque eu não posso me medicar, porque eu não posso me avaliar. Eu preciso de uma outra pessoa para fazer isso por mim. Então, para e pensa, se eu preciso estar diante de um outro profissional para ele me dizer o que fazer, imagina você que não tem essa formação. E é o que acontece comigo. Eu também tenho minha ginecologista. Exatamente. Minha ginecologista que eu não abro mão, né? Um beijo para a doutora Nina. Então, assim, que é quem me acompanha, que é quem me orienta, quem pergunta se eu estou fazendo exatamente como ela disse para eu fazer, né? Porque ela quer saber detalhes e está correta. Porque ela sabe que nós somos mulheres plurais e que possamos estar deixando ali de fazer alguma coisa que seja necessária. Inclusive, numa das primeiras aulas na nossa residência de psiquiatria, uma das orientações que a gente recebe é não se automedique. A gente tem uma aula sobre a importância da gente não se automedicar, da importância da gente buscar atendimento de outro psiquiatra, caso a gente percebesse algum sinal ou sintoma de problema de saúde mental. Né? Então, assim, se essa orientação é dada aos psiquiatras, aos futuros psiquiatras, quem dirá para a população geral? Então, é um grande erro a pessoa achar que ela é capaz de fazer o manejo do próprio tratamento. De qualquer coisa, gente. Depressão, ansiedade, diabetes, hipertensão. A gente precisa desse olhar capacitado do outro para poder nos orientar, né? E é importante que a gente quebre esse mito de que é vergonhoso fazer uso de um medicamento. Exatamente. Que é vergonhoso a gente estar dentro de um tratamento sendo acompanhado por um médico. Exato. Né? A gente precisa quebrar isso é importante que a gente entenda. Os profissionais estão se especializando, se capacitando para estarem oferecendo o que é de melhor. Sim. Né? E sempre buscando melhorar cada vez mais. Exatamente. Inclusive, a indústria farmacêutica traz sempre novidades. Né? Nesse momento tem alguém estudando e analisando outras formas de que nós possamos conduzir com mais qualidade as doenças, né, que se dizem crônicas ou temporariamente estão por um tempo de permanência maior. E antes mesmo de ter um espaço na TV, de poder amplificar essa divulgação de saúde para o Brasil todo, para o mundo, eu sempre disse que eu entendia que uma das minhas maiores tarefas enquanto psiquiatra era fazer os meus pacientes não terem vergonha de se consultarem comigo. Então, os pacientes, eles, quando eles postam, estão saindo da consulta da psiquiatria, tiram foto da pastinha lá escrito psiquiatria, dia de me cuidar, eu fico muito feliz, porque eu sei que existe um estigma muito grande com a minha especialidade. Né? E eu não estou dizendo de banalização, não é sobre isso. Né? A gente Conscientização. tem uma conscientização de que a gente não precisa ter vergonha. Né? Antigamente, a gente via as pessoas quase que cochichando para falar que faziam terapia, né? Hoje em dia a gente já melhorou muito isso, mas na psiquiatria a gente ainda sente uma certa resistência, né? Principalmente quando a gente sabe que precisam de determinadas medicações. E isso também tem outra coisa. Determinadas medicações as pessoas falam com mais facilidade que usam, outras elas têm mais vergonha, né? Então uma ideia errada também de que a medicação ela tem como objetivo uma única doença. Então assim, não existe um remédio que é para esquizofrenia. Não existe um remédio que é para depressão. Até o antidepressivo a gente usa para muitas coisas na psiquiatria, que não só a depressão. Então,
Eu acho Tem alguns que a gente maravilhoso. usa até para fogaço. Exatamente. Né? Então, usa por uma questão que é bem delicada. Então, quando um paciente meu compartilha lá nas redes sociais que ele está em acompanhamento psiquiátrico, eu me sinto muito feliz, porque eu entendo que eu consegui cumprir meu papel de mostrar para ele que não tem nada de errado nisso. Correto. Eu acho isso muito importante e acho que esse tema não pode se esgotar aqui. Com certeza. Eu acho que vamos voltar outras vezes falando Sim. sobre ele. No nosso portal, Vai ter você uma vai matéria lá trazer isso lá, sobre o né? tema, é só ver aqui no QR Code, gente, que tem lá a matéria do portal. E mito desvendado, Conhecimento. adquirido. E agora o quadro da comendadora Lilian Bonfim, Mulheres que Brilham na TV. Bem-vindos, extraordinários! E esse é mais um quadro, Mulheres que Brilham na TV, aqui na telinha da Rede TV. Eu quero te convidar a acompanhar todo o desenvolvimento de Mulheres que Brilham aqui na TV. No terceiro episódio do reality Mulheres que Brilham na TV em São Roque, a disputa continua. E até aqui, esse é o nosso placar. E você já escolheu a sua torcida? No programa de hoje, você acompanha a nossa última dupla enfrentando a dinâmica da mímica, Cíntia e Sandra. Quem será que vai levar melhor? Agora, o desafio é seu aí de casa também. Será que você consegue entender o que aconteceu com a Cíntia? Qual é o recado que ela está tentando transmitir sem falar? E mais, será que Sandra vai conseguir interpretar tudo corretamente? Você acompanha tudo isso no Mulheres que Brilham na TV. Então, eu fiquei meio em dúvida a hora que ela mexeu no óculos, logo no início, né? Mas me pareceu que ela estava muito triste, porque ela recebeu a notícia de que ela, não sei se ela ou se alguma pessoa, eu entendi que foi ela, recebeu a notícia de alguma doença pulmonar no coração, né? E que isso ia levar à morte dela. A minha avó, velhinha, fumava demais. Teve problema pulmonar. Quase chegou lá. Essa foi por pouco. Sandra quase chegou lá, mas ainda não conseguiu entender 100% da comunicação. E agora o desafio virou. É a vez de Sandra comunicar sem falar, enquanto Cíntia tenta decifrar o recado. E você, já tem sua torcida favorita? Nossa, ela recebeu uma ligação, pelo que eu entendi. E foi, eu não sei se foi acidente, o que foi, mas foi da morte do marido. E ficou sem chão. Foi algo assim. Foi o que eu entendi. Tava dormindo e tocou o telefone. E eu vi que ele tinha deixado o telefone. Quando eu fui ver o telefone dele, eu descobri que ele estava me traindo com outra pessoa. E a última dinâmica do primeiro dia é a dinâmica A Mesa do Poder. Como dizem, né? A mesa que você se assenta determina os resultados que você tem. Mulheres poderosas, tivemos uma consultoria de imagem e elas arrasaram no estilo. Confiram, uma mais linda que a outra. Chegou a hora da última dinâmica do primeiro dia, a Mesa do Poder. Agora elas começam a colocar em prática tudo que foi treinado ao longo do dia. Posicionamento, imagem, tom de voz, expressão, olhar, gesticulação e presença.
É o momento de falar com segurança, defender suas ideias e mostrar personalidade, porque no próximo programa você vai acompanhar um dos desafios mais importantes do reality, o pitch de 1 minuto em frente aos jurados. E atenção, essa é uma das dinâmicas que mais valem pontos dentro do jogo. São 15 pontos em disputa. Os jurados têm o poder de avaliar, mas quem realmente decide a grande pontuação é você de casa. Então acompanhe, escolha sua favorita e vote pelo Instagram da revista Mulheres que Brilham. Meninas, muito obrigada. Seja um jantar maravilhoso e se preparem, que daqui a pouco teremos pitch na ponta da língua e taça de vinho na mão. Não percam! E esse foi o quadro mais brilhante e mais inspirador do Brasil. Mulheres que Brilham na TV. Muito obrigada pelo carinho e semana que vem temos um encontro marcado. Espero por você. Não podemos deixar de assistir aquele quadro maravilhoso apresentado pela minha filha, doutora Maiara Cesário, primeiramente. Gente, eu estava aqui lendo a minha revista e estava lembrando que quando eu era adolescente eu adorava colecionar revistas. Eu tinha vários hobbies. Eu gostava de dançar, eu gostava de nadar, gostava de desenhar. Não que eu desenhasse extremamente bem, mas eu gostava. E eu estava pensando aqui sobre um tema que eu acho muito legal da gente conversar hoje no primeiramente, que é a ideia de que mulheres adultas não têm hobbies. A gente sabe que os homens são mais estimulados a essas atividades de lazer, como, por exemplo, o futebol de toda quarta-feira. É muito comum que os homens se reúnam para fazer essa atividade. É normal ver homens com camisas de super-herói, coleção de revista em quadrinho, de personagens animados. Isso é muito... já tem uma convenção na nossa sociedade que os autoriza a fazer isso. Por outro lado, quando nós temos mulheres adultas, a sociedade ela não vê isso da mesma forma. Existe um certo julgamento com mulheres que gostam de valorizar esses momentos que não são relacionados a uma extrema produtividade. Um exemplo disso é o que estamos acompanhando com o filme O Diabo Veste Prada 2. O que aconteceu? Estimuladas pela própria atriz do filme, a Anne, que falou que gostaria que as pessoas fossem arrumadas para o cinema, várias mulheres uniram suas amigas, botaram vestidos maravilhosos, roupas de gala, roupas elegantes e foram para o cinema se divertir, né, interagir com suas amigas. Esse filme foi tão esperado pela nossa geração, né? E o que nós vemos na internet, o que nós vemos nos comentários, uma enxurrada de críticas. As pessoas falando que aquilo era sinônimo de desocupação, era muita falta de fazer, associando a falta de serviços domésticos, né, falas completamente absurdas da gente acompanhar. E a gente está vendo isso em massa. Né? As pessoas debochando da roupa das outras pessoas, da escolha do estilo. Por quê? Porque se existe essa ideia de que a mulher, ela tem que ser um ser produtivo. Seja produzindo no trabalho, seja produzindo dentro de casa. O que se espera, especialmente da mulher, é essa performance excessiva. De que quando ela está no trabalho, ela está cuidando das coisas da casa, e que quando ela está se presenteando com momentos como esse, isso seria visto com maus olhos. Isso não seria visto e interpretado de uma maneira interessante e natural, como é quando nós vemos os homens fazendo isso. Então, a sociedade, ela espera que os homens tenham momentos de lazer, de descontração, de reunião com os amigos, de churrasco da firma, aquilo tudo. Mas nas mulheres, você não vê com tanta frequência mulheres adultas, mulheres casadas ou com filhos tendo um turno da semana para se reunir com as amigas. Você não vê isso com tanta frequência. Aquela noite das meninas não existe tanto quando a gente vai ficando mais velha, quando nós vamos crescendo. Qual foi a última vez que existiu na sua rotina de forma frequente esses momentos? A gente não vê isso. A gente vê momentos esporádicos de reunir, de relaxar.
muito se prioriza apenas o final de semana, mas durante a semana é visto quase como uma forma de irresponsabilidade de você estar ali desfrutando disso. Isso tem várias camadas, isso não se dá ao acaso. A gente entende que tem uma crença, né, social de que mulheres amadurecem mais rápido, de que mulheres têm um comportamento mais adultizado do que os homens. Então, isso acaba refletindo um pouco no que se espera. E o que nós temos como consequência disso são isso, são homens livres, felizes, para terem seus hobbies, para terem seus momentos com amigos, e mulheres que, quando decidem expressar a sua vontade, né, de relaxar, de brincar, de fazer outras coisas que não são apenas trabalhar, sendo julgadas. Então, eu estou amando ver as pessoas informadas para o cinema, interagir com as suas amigas, ter uma noite das garotas, e eu acho que a gente precisa muito disso, e isso, obviamente, faz bem para a mente. Então, pessoal, eu espero que vocês possam introduzir hobby na rotina de vocês, terem um momento de relaxamento, de diversão, e lembre-se, primeiramente. E agora vamos ao quadro Dona Miúda. Meus amigos, eu vim aqui para mostrar minha tradição. Estou no município de Mateiros, no coração do Jalapão. Estamos aqui, mais uma vez, né, no quadro Dona Miúda, no programa Acontece Aqui Família. Hoje nós estamos num lugar bem especial, que fica a 37 quilômetros de Mumbuca, né? Hoje a gente está no município de Mateiros para conhecer algumas figuras culturais e pontos culturais que temos no nosso município. Então vamos conhecer nosso município. Hoje a gente vai conhecer a Laudeci, e aí eu quero perguntar para a Laudeci, né, o que ela é hoje aqui na associação, e ela vai falar como é o trabalho dela aqui para a gente entender um pouco. Diretora executiva daqui da Associação Comunitária dos Artesãos e Pequenos Produtores de Madeira, AKPPM. Trabalho voluntário aqui, já estou aqui nesse mandato de diretora, já correndo aí para 6 anos, né? Nessa luta, e somos mulheres, formadas de mulheres aqui, somos 78 associados, mas é uma força de mulheres que temos aqui, e assim, aqui sempre eu falo, quem manda são as mulheres, somos nós, e assim, não trabalho voluntário, mas não me canso, cada dia que eu trabalho, cada luta, cada busca, para ter melhorias para todas essas mulheres, ser um exemplo de mulheres, e ser um espelho de cada uma delas que acredita que eu estou aqui na frente, né, para representar elas, e que sempre trabalho dia e noite, não canso, e essa luta para melhorar, para ter melhoria e trazer o melhores para todos. A Laudeci, além de ser diretora, né, da associação, ela também é artesã, né, tem habilidades assim que é incrível, faz peças super diferentes, né, é artesã, e eu falo para ela que ela é uma mulher que representa todas as mulheres desse Jalapão. É uma mulher dedicada, que faz com amor, está sempre aberta para receber qualquer pessoa, né, para mostrar a cultura, mostrar o artesanato, sobrevive também de renda da costura do capim dourado, então é uma pessoa que está aí, é uma das nossas referências também. Laudeci, qual foi o seu primeiro contato, né, com o capim dourado, né, durante a sua vida aí? Com quantos anos tu teve esse contato? Então, Rayane, meu contato foi desde criança, né? Desde meus 7 anos aprendi, né? A minha inspiração sobre o capim dourado, não deixo de mencionar, foi através da Tia Miúda, da Antônia, lá do Mumbuca. Então, assim, foi uma inspiração para mim de aprender e ter essa influência que hoje eu tenho do capim dourado. Sou mestre, né? Então, assim, tudo eu espelho. Porque às vezes, se eu não tivesse tido essa convivência com lá, talvez eu não era uma pessoa, não era uma artesã, no qual hoje eu cheguei aonde estou, mas assim, foi uma inspiração muito grande. Ela não me ensinou, a Tia Miúda não me ensinou eu costurar pontinho, mas me deu um incentivo, porque eu ia lá na comunidade, ficava ali impressionada, vendo ela, vendo a doutora costurar ali, e ali me inspirou, e no qual a Antônia fez o comecinho para minha mãe.
E dali minha mãe começou a peça dela, tirou a peça, criou a peça, e nós vemos minha mãe trabalhar dali, todo mundo já começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar. E até hoje, nunca fui funcionária pública, e vivo do artesanato, e trabalho, é uma arte que eu faço com muito amor e carinho. Visitando o Jalapão, eu fiquei tão encantada, seus encantos e magia, onde Deus fez a morada. Cachoeira da Formiga, também eu visitei, fervendo no Buriti, com o coração me apaixonei. Ai, Jalapão abençoado, seus encantos e magia, onde Deus fez a morada. Nosso capim dourado, o ouro do Jalapão, é a nossa maior riqueza, assim noite do sertão. Fervendo no Rio do Sono, também me encantei, as dunas do Jalapão, o pôr do sol me apaixonei. Jalapão abençoado, seus encantos e magia, onde Deus fez a morada. Visite o Madeiro, Donisa, nosso capim dourado. E agora, fique com aquele quadro que vocês amam. Delícia! Qual que você escolheu hoje? Foi o alvorecer. O alvorecer ele é um chá com capim, limão, gengibre, limão, pimenta rosa e cúrcuma. São várias Nossa. propriedades anti-inflamatórias, uma delícia. Muito bom, gente. Parar para um chazinho. E qual o tema que você separou para a gente conversar hoje? Então, eu tenho visto algumas pessoas conversando, inclusive pacientes, né? Dessa questão da guerra, né? Uhum. A guerra, ela está longe da gente, né? Por questões geográficas, mas ela começa a refletir, né? Impactar muito o medo de que ela chegue até aqui, né? O que a gente vai fazer, como é que vai ser, as estruturas, as pessoas que têm familiares que acreditam que possam ser convocados, né? Então, tudo isso traz aí uma revolução muito grande, sem contar as questões econômicas, né? Sim. E isso atinge, né, especialmente as pessoas que já têm algum transtorno mental. São pessoas ansiosas, pessoas que sofrem do que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, depois de uma situação de violência, né, que é um transtorno que a pessoa pode desenvolver, por exemplo, depois de um assalto, depois de uma tentativa de homicídio, Sim. de assassinato, né? Então, essas pessoas, especificamente, quando elas escutam muito sobre isso, ficam muito envoltas nessas informações, isso pode trazer um desconforto muito grande para essas pessoas e um sofrimento muito grande. E sem contar também que as questões econômicas, né? O Acabam petróleo, sendo afetadas, e né? a gente fica aí entendendo que possa existir até falta, né? A gente fica com medo, porque tantas coisas, Sim. né, giram em torno Sim. do O petróleo. mundo ele é todo conectado, né? A gente tem essa falsa ilusão de que eu tô aqui no meu cantinho, nada vai me afetar, isso não me diz respeito, isso não tem nada a ver comigo. Quem dera, gente. Então, hoje em dia, né, uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo pode estar afetando você aqui sem você se dar conta no preço que você vai pagar num determinado alimento, no acesso que você vai ter a um determinado serviço. Né? Então, essa ideia de que eu estou aqui e o que acontece em outros lugares não me atinge, infelizmente, ela não é verdadeira. E a outra questão é quem tem seu familiar lá, né? A gente sabe que existem Brasileiros está em qualquer lugar. brasileiros, né, em lugares que estão sendo acometidos por essas guerras, e isso também acaba gerando um sofrimento muito grande, uma ansiedade muito grande nos familiares que estão aqui. Às vezes ficaram um dia sem notícia, é enlouquecedor. Nossa. Porque a pessoa ela não tem certeza do que possa estar acontecendo com a outra. Isso vai impactando na saúde dessas pessoas que estão aqui no Brasil, né? Com certeza. As pessoas ficam mais ansiosas,
tendência, às vezes, até a ter, desenvolver alguma compulsão maior, né? Uma alimentação desordenada, porque fica aguardando uma ligação. Às vezes, o fuso horário é diferente. Então, você vai precisar mudar a sua rotina para poder estar tendo aquele momento de fala com seu familiar que está longe. Então, tudo isso traz aí... E fora essa questão de incerteza, né? Você não sabe se você pode começar a planejar uma viagem X, às vezes sua viagem dos sonhos era para algum país que está num momento um pouco mais instável, e aí você estava aguardando isso, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai poder se organizar para ir. Então, isso também causa, às vezes, uma ansiedade importante nessas pessoas. Com certeza. E a gente vai avaliando, né? Que é tão interessante a gente perceber isso, que as questões geográficas se fazem distantes, mas a gente aqui está vivenciando também essa dor, né? Todas essas questões, nós estamos tentando buscar formas, ferramentas de passarmos por esse período de uma forma mais saudável, né? Sim. Em alguns casos, eu preciso até mesmo orientar os pacientes que limitem o acesso a determinadas informações. Né? Então, em alguns casos, faz parte da minha orientação em consulta de falar, olha, vamos restringir, porque a gente pode, nas redes sociais, restringir acesso a determinados temas, a determinadas palavras. Isso é bom, então, isso a gente importante. pode colocar lá essas ferramentas para restringir o acesso a esse tipo de informação, né? A gente coloca lá que a gente não tem interesse. A gente também pode deixar de seguir e de acompanhar determinados conteúdos, porque a gente se manter informado é extremamente importante. Né? Então, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, né? E é isso que estamos fazendo aqui agora, inclusive. Porém, quando eu começo a consumir esse conteúdo em excesso, né, de forma sistemática, todos os dias eu já acordo, já quero procurar isso, já quero entender o que está acontecendo, isso acaba, por muitas das vezes, tendo um desfecho que não é muito agradável. Né, que é o impacto na saúde mental dessa pessoa. Então, a gente pode acabar orientando, olha, vamos dar um tempinho, né, desse assunto, vamos parar de buscar informações a respeito, vamos restringir lá os conteúdos nas redes sociais, para que você não fique se bombardeando com esse tipo de informação. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente, às vezes, acaba precisando fazer numa consulta em psiquiatria. Essa dica é muito importante. Eu acho que vale a pena falar para eles novamente que existe essa possibilidade e que não é difícil, né? Não é difícil, gente. Vocês conseguem restringir esses conteúdos, vocês colocam lá que não tem interesse e pronto, né? Você dá um tempo. E se, doutora, mas às vezes eu coloco e eu não tenho interesse, mas eu mesmo vou lá e busco. Então, talvez seja o momento de desinstalar um pouco as redes sociais, né? Para que se você estiver muito focado nisso, focado nisso, isso pode acontecer. Então, você pode, por um tempo, desinstalar as redes sociais para depois, quando você já estiver mais tranquilo, menos ansioso, voltar a acessar. Faça seu momento de pausa, né? Busque boas leituras, faça uma conexão, né, de relaxamento, né? E outra coisa importantíssima, né? Que nós aqui no nosso programa, nós temos um compromisso muito grande de combater fake news, de combater informações que não são devidamente qualificadas. Então, às vezes, as pessoas se informam por fontes não confiáveis. Então, a gente precisa ter muita certeza de onde estamos absorvendo essas informações. Né? E aqui na emissora, aqui na Rede TV, a gente tem um compromisso muito grande com informações de qualidade. Toda a nossa programação aqui na rede, ela é pensada, revisada, para que você se informe com conteúdos que foram verificados. Então, a verificação de conteúdos que vocês estão consumindo é de importantíssima relevância na vida de vocês. Não só na de vocês, como dos seus filhos, netos. Exatamente. É necessário que a gente tenha uma vigilância sobre o que nós estamos consumindo. Com certeza. Então, fica essa dica também de sempre verificar a fonte da informação. Né? Não é porque você leu na internet que é verdade. Né? Então, não é porque você recebeu uma mensagem lá numa rede de transmissão que é verdade, que você vai acreditar, tá? Então, fica essa outra dica importantíssima para vocês. Eu acho que é isso, né? Então, agora vamos fazer a nossa pausa. Tomar o nosso chazinho antes que esfrie. E agora vamos para o quadro da minha mãe, doutora Jussara Cesário, com o quadro O Poder de uma Fênix.
Olá, minhas fênix! Hoje estamos aqui no nosso quadro O Poder de uma Fênix para falarmos sobre um assunto muito importante, o equilíbrio do estresse. 2026, século 21, estresse está em alta. Estamos acompanhando pessoas que cada vez mais vêm comentando sobre se sentirem estressados. A gente recebe, né? Eu particularmente no consultório, recebo várias pacientes que me trazem essa queixa. Doutora, ando muito estressada, está impactando no meu sono, na minha alimentação, em como eu organizo o meu dia. Isso é uma grande verdade. Nós, mulheres contemporâneas, né, mulheres que estamos buscando uma alta performance, precisamos entender que temos que organizar as questões do estresse. E aí vocês vão me dizer, mas Jussara, como é que eu posso evitar o estresse? Eu sou uma gestora, eu sou uma diretora, eu sou uma mulher que tem filhos, eu sou uma mulher que tem um companheiro, eu sou uma mulher que faço muitas coisas com as minhas 24 horas. E eu vou te responder, eu entendo perfeitamente. Eu compreendo que somos mulheres plurais e, por isso, precisamos nos adequar às questões que esse mundo nos traz. Todos esses desafios precisam ser vencidos e precisamos fazer isso de uma forma plena e que nos permita nos mantermos saudáveis. Mas como nós podemos fazer isso? Criando momentos para que possamos ter uma pausa. Criando momentos para que possamos relaxar, fazer uma boa leitura, tomar um chá, como a gente fala muito aqui no nosso programa, fazer um escaldapés, passar por um tratamento, por um momento de uma massagem corporal, enfim, criar momentos nossos, um bom banho energizante, onde a gente possa estar idealizando tudo que nós vamos fazer durante o dia, ou um bom banho quando a gente chega à noite também, aquele momento que é só nosso. Isso é de extrema importância, isso é saúde. Não sei se todas vocês sabem, mas a medicina de estilo de vida possui um pilar, que é o pilar do equilíbrio do estresse. Nós precisamos equilibrar o estresse para que nós não tenhamos o desenvolvimento de algumas doenças que estão relacionadas a ele. Então, muitas vezes a gente começa a adoecer porque a gente não está sabendo administrar toda essa demanda que o mundo moderno nos traz. E não vem com essa fala de que eu não sou dessa era, se eu não sei como me colocar. A gente tem que arranjar um jeito. Nós precisamos criar mecanismos de defesa para nos mantermos plena. Nós sabemos que as forças dos 5 R's que eu sempre falo aqui, elas são fundamentais. Precisamos resistir às questões que estão ali trazendo um transtorno maior para o nosso dia a dia, ter um mecanismo da resiliência, buscar nos renovarmos, buscar nos reinventarmos e buscar também a ressignificação. Então, eu vou falar de algumas dicas aqui durante essa nossa fala. Algumas motivações para que nós possamos pausar com excelência. Aqui no meu livro, eu fiz alguns momentos de reflexão sobre isso. Então, eu falo muito sobre os benefícios da caminhada. Então, é muito importante, né, que nós tenhamos esse pensamento de caminhar na academia, caminhar num lugar seguro, ir à praia caminhar um pouco. É o momento que você organiza seus pensamentos, melhora seu padrão respiratório. Muita coisa de benéfica vai acontecer nesse momento que você está se permitindo se desligar um pouco, né, de tudo que você precisa fazer para o seu dia valer, mas naquele momento é um momento seu. Além da caminhada, a gente também possa pensar no quê? Se expor um pouco ao sol, né? O contato com o sol, o contato com a natureza.
E é muito importante que a gente pense sobre isso. Aquele momentozinho ali da gente estar estimulando a nossa vitamina D, né? Onde nós temos agora conhecimento que vitamina D também é considerada por muitos estudiosos como um hormônio. Então, é um momento nosso, é claro, lembrando do protetor solar. E também atividades, né, de pintura, atividades manuais, artesanatos e a mandala terapia. E no nosso programa eu estou convidando, né, a minha filha, a doutora Mayara Cesário, para que ela fale um dia para a gente aqui sobre mandala, porque ela é uma entusiasta dessa técnica de relaxamento e de criação. Então, gente, eu deixo aqui todas essas dicas e falo para que vocês possam olhar para vocês mesmas e criem pausas, criem momentos seus para que vocês possam continuar seguindo plena e sendo sempre uma grande fênix. Vamos ao nosso escaldapé? E é sempre bom falar de cultura, né? Agora vamos ao nosso quadro Cultura que Acontece. Olá, hoje Cultura que Acontece está aqui no Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo, para mostrar para vocês um pouco do Encontro Dançante. O Encontro Dançante, ele é nada mais, nada menos com quem? Comigo mesmo, Dudu Garcia. Uma experiência ao céu aberto, onde a gente dança, faz brincadeiras dinâmicas em grupo, ao ar livre, com a natureza. O intuito disso é que a gente possa ter um encontro onde as pessoas vão interagir, colocar seu corpo em movimentos dançados e se permitir vivenciar um dia lindo, uma manhã culturalmente dançante. Os alicerces que tem no Encontro Dançante são as danças populares, as músicas dos cancioneiros populares e dos mestres populares. Fica um pouco com as imagens. Do quadril como se fosse a bacia que você está segurando. Deixa ela mole. Sente as águas balançando. De uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia. Que a luz da candeia alumia pra gente cantar. Um dia morena enfeitada de rosas e vendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra mim dançar. A noite testou as estrelas e as águas de Amaralina. Agora frente, atrás, um pé e um outro. Meu nome é Marcela, eu participo do Encontro Dançante desde 2020 e é uma honra muito grande participar desse projeto junto com o Dudu, que inicialmente era online devido à pandemia e depois a gente veio participar nos parques da cidade, na Quinta da Boa Vista, aqui no Aterro do Flamengo. E para mim é muito importante esse momento, é um momento de dançar livre, é um momento de estar em contato com a cultura do nosso país. E cada vez a gente descobre um ritmo novo e é convidado a participar de forma diferente. Então o Dudu já me convidou para ser a jardineira, o Dudu já me convidou para ser a dama do passo. E toda a proposta eu recebo com muito carinho, porque é um projeto muito lindo, muito especial e fortalecer a nossa cultura é o nosso dever. Então, o dia tá lindo, as danças serão lindas e não perca a próxima oportunidade de participar. Vem, gente! E agora trocando de lugar, vai trocando. Olha pra pessoa que você troca. E agora, o momento de sabermos o que está acontecendo por aí.
Acontecendo, você fica sabendo. E hoje no Acontecendo Você Fica Sabendo, vocês vêm com a gente pro aniversário de ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Tchacabum. E eu não vim sozinha, vem conferir. E é isso aí, pessoal. Sou eu mesmo, Dudu Garcia. Estou aqui junto com Mayara para que a gente possa cobrir e trazer muito entretenimento para vocês. Eu quero saber se vocês já adivinharam o tema da festa só pelo meu look. Dá uma olhadinha aí, ó. Já adivinharam? Digam com a gente. Com a dança do verão, explosão, muito quente, quente, feito um vulcão, explosão, esse ginásio caliente que tem cheiro de caminho, morena tão envolvente, quero você só pra mim. Explosão, tchacabum, com a dança do verão, explosão, muito quente, quente, feito um vulcão, explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de caminho, morena tão envolvente, quero você, cheiro todo escuro. Mayara, uma das coisas que tem aqui na festa é sensacional, cartomante e uma taróloga. Eu gostaria que você viesse aqui, ó, para ver a sua sorte também. Chega mais! Dudu chamou e eu vim conferir. Sofia, que legal, muito diferente, eu nunca tinha visto numa festa. Conta pra gente como é que funciona o seu trabalho nesse tipo de evento. Então, esse é um diferencial mesmo também, eu acredito. Tem muita taróloga que acho que ainda não expandiu para esse lugar, né? E nesse momento eu entendi que em muitos eventos, às vezes estava faltando esse momento para as pessoas poderem se conectar com elas, assim. Porque um evento desse, né, uma festa, é sobre a gente curtir, é sobre a gente estar bem. E, gente, o tarô, ele é sobre isso também. Sabe, o tarô, eu sempre falo, ele é seu melhor amigo. Tem gente que tem medo de tirar. Gente, o tarô não vai dizer que você vai morrer amanhã. O tarô não vai falar que a sua mãe vai cair doente. O tarô, ele vai te ajudar no seu futuro. Imagina, você tá indo para um aniversário e você nem esperava poder ter esse momento transformador enquanto você bebe uns bons drinks, enquanto você tem uma pista de dança para dançar. Então, assim, sempre que eu faço esse serviço, as pessoas gostam muito, agrega muito no aniversário das pessoas, no evento das pessoas, casamento, seja o que for. Eu jogo também feira medieval, essas feiras que tem e tal. As pessoas gostam muito porque elas procuram isso no dia a dia delas. Elas não têm esse momento. E às vezes você encontrar uma taróloga no momento que você menos espera, te jogando aqui pra você de graça, entendeu? O que você quiser saber, cara, entendeu? Eu acho que as pessoas gostam muito e eu gosto muito de fazer. Eu faço isso porque eu amo pessoa, eu amo meu trabalho, é meu propósito de vida. Então, enfim. E agora é o momento de eu tirar a minha sorte. Vamos lá, você quer saber? Estamos aqui com a grande estrela, DJ Malboro. Primeiramente, agradecer por você estar falando aqui com a gente na Acontece Aqui em Família. Queria que você falasse pra gente se bate uma nostalgia quando a gente lembra dessas festas temáticas. Rapaz, eu sou impressionado de como tá tudo tendo um revival, né? Eu acredito muito que as coisas atuais estão tão vazias e fracas e pornográficas, talvez, que as pessoas estão dando um passo atrás para curtir aquilo que era bom e rico e muito legal. Eu tiro pelo próprio funk, né? O funk as mulheres hoje não tem mais valor. Imagina as mulheres lindas que tem no Brasil, um monte de riqueza que o povo já viu, que não existe nada igualável no país. Nem ouro, nem a prata faz o homem mais feliz. Olha a diferença da letra, né? A letra que nós tínhamos para as letras de hoje. Então, acho que essa deteriorização das letras, das músicas, as melodias fracas, não tem. Eu reparei, estava falando com o Marcelo. Marcelo, as pessoas antigamente dançavam, curtiam, sorrindo. As pessoas não sorriem mais nas festas, estão sérias. Carão. E as músicas tocando, as músicas conhecidas, também conhecidas 15 segundos, né? TikTok. E aí as pessoas não sabem nem o resto da música, só fazem aquela partezinha só. Mesmo assim, a minha reação meio de melancolia, seriedade. Cadê a alegria? Cadê a felicidade? Aí tá nessas músicas chateadas. Aí o pessoal tá. A gente sente essa necessidade. O pessoal quer voltar a sorrir, né? Com certeza. Muito obrigada. Pessoal, olha o que eu achei na festa.
algo muito interessante. Explica um pouco pra gente o que é isso daqui que está aqui montado na festa. A gente é da E-Force, é o nosso trabalho que a gente traz a mobilidade elétrica para todo mundo, né? Então, tem desde o monociclo, patinete, bicicleta, tudo elétrico. Então, tem até o pessoal que gosta de ser mais ousado, mais radical. E é difícil andar nisso? Cara, isso aqui lembra muito uma moto, uma bicicleta, que você tem que ter um equilíbrio lateral, né? Porque pra frente e pra trás, ó, ele se auto-equilibra. Então aí você ganha esse jogo de corpo, que aí... Aqui, ó. E não cai. Aqui, ó. Viu? É bem legal. Fora que trabalha toda essa parte do corpo também, né? Trabalha a mente, pra você controlar ali. E tem que ter uma habilidade para isso ou é de boa? É coragem. Assim, lá, por exemplo, na E-Force a gente consegue dar aula para as pessoas que não conhecem. Em 1, 2 horinhas você começa, a maior parte das pessoas consegue andar como um palhaço. O bobo da corte é meio que se equilibrando. Mas aí depois você vai praticando, vai pegando gosto. E aí, ó, pra você ter uma ideia, esse daqui ele vai a 90 km por hora. Viu? É bem rápido, tem um torque instantâneo por ser elétrico, né? Você consegue dar uma volta aqui pra gente ver? Claro. Vamos fazer melhor? Sobe aqui. Diz aonde? Não, sobe nas costas. Meu Deus. Aí, ó. Com a dança do verão, explosão, muito quente, quente, feito um vulcão, explosão. Esse gingado caliente que tem cheiro de carmim, morena tão envolvente, quero você só pra mim. Explosão, tchacapu, como a dança do verão, explosão, muito quente, quente, feito um vulcão, explosão. Esse gingado caliente que tem cheiro de carmim, morena tão envolvente, quero você, cheiro todo esse corpo, rebola quebrando formoso. Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola, um caldeirão fervendo vai entrar na erupção, você vai ver. Daqui a pouco o caldo vai ferver, vai ferver, vai ferver. Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola, um caldeirão fervendo vai entrar na erupção, você vai ver. Daqui a pouco o caldo vai ferver, vai ferver, vai ferver. Explosão, tchacapu, com a dança do verão, explosão, muito quente, quente, feito um vulcão, explosão. Esse gingado caliente que tem cheiro de carmim, morena tão envolvente, quero você só pra mim. Gente, essa festa aqui tem de tudo, tem até um momento pra gente relaxar. É uma proposta diferente. Como é que funciona o trabalho de vocês? A gente veio aqui pensando em deixar todo mundo pra curtir a festa do começo ao fim. Então tá ali dançando, deu aquela dorzinha, vem aqui, resolve, a gente trouxe a massagem, trouxe a quiropraxia também. A quiropraxia mexe mais na parte óssea, então a gente vai alinhar tudo, deixar tudo bem certinho, bem no prumo ali. E aí o Carlos, ele é físio também, ele vem com a parte de massagem hoje. E aí... A parte da massagem, a parte da ventosa é uma parte mais muscular, no caso, para soltar aquela musculatura, ter uma regeneração muscular melhor, para realmente soltar e dançar a noite toda mesmo, aproveitar do começo ao fim. Esqueci. Hoje não vai ter. Então vamos viver relaxando um pouco. Dança, a dança da mãozinha, e no final vai dar uma gotadinha. Dança, a dança da mãozinha, e no final vai dar uma gotadinha. Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o terreno que a dança vai começar. Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o terreno que a dança vai começar. Vai dar uma gotadinha, dança, a dança da mãozinha, e no final vai dar uma gotadinha. Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o terreno que a dança vai começar. Olhe pro lado, olhe pro outro,
prepare o terreno que a dança vai começar. Estamos aqui com o aniversariante do dia. Primeiro de tudo, parabéns. Obrigado, obrigado. Eu queria saber de quem foi a ideia desse tema maravilhoso. Cara, a gente pensa sempre em alguma coisa diferente. Aí eu falei, vamos fazer cafona, anos 70, 80. Aí todo mundo, não, ninguém vai querer. Eu falei, vai sim. E aí todo mundo comprou e você vê que tem vários loucos na minha festa, todo mundo muito doido, engraçado demais. E todo mundo comprou a ideia. E eu tô achando maravilhoso, eu não consigo parar de rir, eu fico pra lá e pra cá só rindo. E como é que bate uma missão diferente de estar celebrando? Ah, cara, isso é maravilhoso, né, cara? É mais um ano de vida, é mais um ano de experiência, é mais um ano de batalha e sendo vencedor, que é muito legal. E crescendo a cada ano que passa, né? Então eu tô muito feliz, muito. Parabéns, a gente deixa aqui o abraço do Acontece Aqui em Família pra você. Obrigado vocês. Acontece aqui em família. Tchacabum, valeu! Quente, feito um vulcão. Explosão desse gingado caliente que tem cheiro de carmim. Morena tão envolvente, quero você. Agora a gente está aqui com o responsável por deixar essa festa mais saborosa, Matheus da Gama Chips. Matheus, quando surge uma proposta assim de uma festa temática, como é que é pra vocês? Então, muito satisfatório. Tá num momento tão especial assim para o aniversariante, para as pessoas. Somos fábrica de salgado. Atendemos por mais de 10 sabores, bem sequinho, qualidade gigantesca. E você que tem buffet e deseja trabalhar com os nossos salgados, nos chame lá no Instagram, @GamaChipsOficial, para garantir seus salgados e se deliciar nas suas festas com seus convidados. Gente, eu provei, eu posso garantir que está delicioso. Uma dança do verão, explosão, muito quente, feito um vulcão. Explosão desse gingado caliente que tem cheiro de carmim. Morena tão envolvente, quero você enchendo todo esse corpo. E a nossa Momento dica que de receber acontece aquela hoje dica é para especial. você Dica que está acontece. procurando um lugar para fazer seu evento. O Além do Sonho é um espaço maravilhoso, destino de várias pessoas que vão de todas as partes do Brasil e do mundo para fazerem seu evento nesse lugar maravilhoso. Então fiquem com essas imagens que são dignas de sonho. Chegamos ao final de mais uma tarde, gente. Aí dá aquele apertinho no coração, mas com a certeza
de que no próximo domingo estaremos juntos novamente. E se bater aquela saudade, é só correr para as nossas redes, comentar, curtir, compartilhar, mandar mensagens. Vai ser um prazer, porque tudo que acontece aqui. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.